Olá Dev, beleza? Vamos agora começar a conhecer na prática, o Expo. A documentação do Expo é um excelente guia para executarmos os primeiros passos, e a instalação exige muito pouco do seu ambiente aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é instalar a CLI, e aí para isso ela tem que ser instalada de forma global no teu PC. O comando para instalar a CLI é npm install -g expo-cli. Pode ser que você tenha um problema de permissão, porque você vai estar instalando de forma global, então você teria que ter permissão para alterar a configuração do sistema em si. Então você pode tentar rodar através de um sudo antes. Se você estiver executando no PowerShell, quem está usando Windows, então você já deve abrir o PowerShell como administrador, e aí você executa direto, não vai ter problema. Eu vou executar aqui, apesar de já ter a CLI instalada. Ok, então CLI instalada, vou aqui limpar aqui o terminal. Então a gente viu na aula de introdução sobre o Expo que a gente tem duas formas de criar projeto com Expo. Uma forma é o Managed, o gerenciado, e aí a gente não tem as pastas dos recursos nativos, Android e iOS. E a gente também tem o Bare Workflow, que aí sim a gente consegue utilizar desses recursos. Nosso projeto a gente vai criar usando essa estrutura Bare Workflow, que é mais recente no caso, Mas vamos aqui primeiro criar um projeto na estrutura Managed Workflow, mais para vocês terem uma ideia de como é. A gente não vai desenvolver nada nesse projeto, só para ver a estrutura. Então para isso eu vou criar aqui um projeto com o comando da CLI do Expo, que a gente acabou de instalar. E aí eu passo a opção init para eu criar um projeto e vou dar um nome aqui de Expo Managed. E aí a gente recebe aqui algumas opções para a gente escolher. Então aqui, se você observar, esses três projetos aqui são do tipo Managed Workflow, são os projetos gerenciados. Então aqui você tem o Blank, você tem o Blank TypeScript, e você tem o Tabs TypeScript, que aí ele já vem com recurso de navegação em abas, em tabs, adiantando isso para você dentro do projeto. E no caso do Bare Workflow, a gente só tem uma opção que é esse Minimal, e ele vai instalar a estrutura toda para a gente ali. Então, para a gente conhecer esse projeto Managed, eu vou instalar esse Blank aqui do meio com TypeScript. Vou selecionar aqui com seta para baixo, Enter. E então a CLI vai proceder com a instalação de todas as dependências e da estrutura inicial do nosso projeto aqui. Vamos aguardar esse processo. Então aqui ele já dá algumas opções aqui, projeto pronto, Eu vou acessar a pasta Expo Managed e vou abrir aqui o Visual Studio Code para a gente dar uma olhada e ver como que é essa estrutura criada aí pelo Expo. Esse é o famoso projeto Expo, que a gente deve evitar caso o nosso projeto a gente não sabe se ele um dia pode evoluir ou não. Quando é um projeto que você já sabe que é pequeno, aí sim você pode fazer uso do Expo, que ele vai te ajudar muito, muita produtividade que você ganha com o Expo. Independente do tipo de projeto, você ganha bastante produtividade. Essa é a questão. Aqui a gente não tem a pasta Android, não tem a pasta iOS. A gente pode observar aqui o package.json. Então a gente tem os scripts aqui, tudo com Expo, tudo usando a própria CLI do Expo, por isso que a gente precisa da CLI instalada, beleza? Tem que instalar a CLI, mas a gente não vai trabalhar com esse tipo de projeto. Isso aqui foi mais para vocês observarem aí. Então a partir da próxima aula, aí sim estaremos começando a criar nosso projeto definitivo aqui, para poder a gente consumir a API Node.js. Vamos em frente.